Olá, querido, querida, que vem assistindo aos vídeos do professor Edir. Eu queria te agradecer muito por ter prestigiado o canal do professor Edir aqui no YouTube nesse ano de lançamento em 2017. Nós lançamos ao longo desse ano duas séries aqui no canal do professor Edir: a História das Civilizações e a História da Filosofia. Na História das Civilizações, nós já temos vídeos postados sobre a civilização egípcia, sobre as civilizações mesopotâmicas, sobre a civilização fenícia, sobre a civilização persa, as civilizações da Antiguidade Oriental. Mas vem aí postagens também sobre a civilização grega, sobre a civilização romana, sobre a civilização chinesa, civilização inca, civilização hindu. Tenho certeza que tu vais encontrar materiais bem interessantes. Mas na outra série que também foi lançada esse ano, na História da Filosofia, nós já tivemos postagens sobre o surgimento da filosofia e sobre os filósofos pré-socráticos. Na sequência, nós teremos agora o aparecimento de Sócrates, Platão, Aristóteles, depois os pensadores do período medieval, a influência de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino. Em seguida vem os filósofos renascentistas, vem Maquiavel e os pensadores que elaboraram as utopias da época renascentista, como Thomas More, por exemplo. Passamos depois pelos pensadores ligados ao empirismo e ao racionalismo, as duas correntes epistemológicas que se degladiaram ali no início da Idade Moderna, no início dos tempos modernos, pelo pensamento iluminista, e depois ainda conversamos sobre os filósofos do século XX. A gente vai conhecer a Escola de Frankfurt, com sua crítica da cultura de massas, da indústria cultural. Vamos passar também pelos pensadores da chamada corrente existencialista, é tão interessante. Vamos conhecer o pensamento de Heidegger, de Sartre, um dos primeiros grandes filósofos pops da história. Tenho certeza que tu também vai te empolgar bastante ao conhecer melhor as ideias desses pensadores. E finalmente vamos conversar sobre a filosofia pós-moderna, a filosofia da nossa época. Mas eu queria aproveitar esse momento, não só para te agradecer, mas também para te convidar para assistir aos lançamentos que vem esse ano no canal do professor Edir. Nós temos 4 séries que vão ser lançadas. Eu sei que tu gosta muito de séries, por isso o nosso material agora está organizado nesses moldes, nesse formato. Nós temos fragmentos que semanalmente vão sendo postados nas quartas e aos sábados. Nós temos postagens agora, além das 2 séries que já vinham sendo, enfim, lançadas, né, ao longo do ano de 2017. Agora em 2018 nós temos a Filosofia para Viver. Essa é uma série muito interessante porque nós vamos conhecer os pensadores que se debruçaram sobre a questão da ética. Sim, porque a filosofia surgiu como um esforço racional para explicar o mundo, que foi se distanciando daquelas explicações mitológicas, religiosas que existiam na antiguidade. Mas, ao longo da sua trajetória, a filosofia foi se voltando também para outras questões, especialmente para a problemática humana. Nesse sentido, a gente tem, em alguns momentos da história da filosofia, uma espécie de filosofia que se transforma numa sabedoria de vida, numa arte de viver, numa espécie de terapia, né, para os males, para o sofrimento humano, para os problemas da alma, do espírito propriamente. Nós vamos conhecer pensadores tão importantes, tão interessantes, até porque eles nos dão elementos assim para que a gente possa hoje nos compreender melhor, né, nesse mundo em que vivemos e poder lidar melhor com as situações que se colocam para a gente cotidianamente. Nós vamos começar lá com os primeiros pensadores que se debruçaram sobre essa questão lá no mundo antigo. Nos passaram pelas escolas do mundo helenístico, que também se debruçaram sobre essa questão da arte de viver, da busca da tranquilidade da alma. É muito interessante essa trajetória. Tenho certeza que tu vais gostar muito. Mas essa é uma das 4 séries que vão ser lançadas em 2018. Nós temos ainda uma série muito interessante, que é a Videopédia. Ela explora temas e conceitos que normalmente exigem, né, um mínimo de embasamento para que a gente possa conversar e discutir sobre eles. Então, conceitos básicos, né? O que é o Estado, o que é ideologia, o que é o capitalismo, o que é o comunismo, o que é o anarquismo, o que é a indústria cultural, o que é a cultura de massas, o que é o poder. Enfim, a Videopédia, então, é uma espécie de enciclopédia de conceitos básicos, né? Ela nos remete aos conceitos fundamentais para que a gente possa compreender a nossa época e possa discutir sobre os grandes temas do nosso tempo com algum conhecimento, com vamos dizer assim, alguma propriedade. Mas, além dessas 2 séries, nós temos ainda o Encontro com os Pensadores. Sim, temos aqui uma série que vai nos levar a encontrar não só os pensadores clássicos, mas também aos grandes pensadores contemporâneos. Vamos conhecer então aqui desde pensadores como, por exemplo, os filósofos contratualistas, né, que formaram as concepções políticas que ainda nos influenciam, até pensadores da nossa época, como Bauman, por exemplo, faleceu recentemente, mas deixou uma obra vastíssima e tão iluminadora, tão esclarecedora
sobre as questões da nossa época. Vamos encontrar esses grandes pensadores semanalmente aqui no canal do Professor Edir. E temos uma quarta série que eu tenho certeza vai te empolgar bastante, porque é uma espécie de documentário que vai reproduzir, vai retratar toda a trajetória do século XX, desde a virada do século XIX para o século XX, ou seja, a chamada Belle Époque, começando depois, né, com as grandes tragédias que marcaram o século, ou seja, as guerras mundiais, as grandes revoluções, a depressão econômica. Avançando depois na segunda metade do século, a gente ainda vai explorar detalhadamente como se desenrolou a Guerra Fria, o processo de descolonização da África e da Ásia, com todo o impacto que teve nas relações internacionais. Vamos passar depois pelas décadas de 70, de 80, vamos ver os desdobramentos, as consequências da onda contestatória de 1968. Vamos passar por momentos muito complicados, como as ditaduras militares que se instalaram, por exemplo, na América Latina, nesse período entre as décadas de 60 e 70. Vamos ver um panorama, né, desse mundo da década de 70, da onde emerge, então, a ofensiva neoliberal, o colapso do comunismo, a nova ordem mundial que vai lentamente se estruturando durante os nossos tempos. Mas, enfim, é muito interessante, porque é uma série que resgata essa história recente e nos remete, então, à história do nosso tempo propriamente. Tenho certeza que tu vai te empolgar com todas elas, com todas as séries que vão ser lançadas aqui ao longo do ano. Querido, obrigado de novo e espero te encontrar, né? Temos esses 2 encontros semanalmente. Nas quartas e aos sábados tem sempre lançamento de conteúdos novos aqui no canal do Professor Edir. Quero te alertar também para o fato de que esse material ele vai sendo depois também postado, também colocado à disposição nos outros veículos, nos outros instrumentos e canais que o Professor Edir utiliza. No Facebook, nós vimos postando na página de perfil do professor, mas agora nós vamos usar a página profissional mesmo, Professor Edir, no Facebook, ou seja, @Professor Edir, tu vais encontrar todas essas postagens que são feitas no canal e em seguida aparecem ali também. E te convido para conhecer o blog do Professor Edir. Ali temos conteúdos de filosofia, de sociologia, de antropologia, de história, de atualidades, de geopolítica que podem ser bem úteis, bem interessantes para ti. Ao visitar o canal do Professor Edir, não esquece, querido, de te inscrever, porque aí tu vai recebendo todas as atualizações, todas as postagens que vão sendo feitas e podes então acompanhar melhor, né, os materiais que vão sendo colocados à disposição no canal. Querido, vamos nos encontrar então semanalmente para estudar, conhecer, refletir e, enfim, para a gente continuar crescendo, né, na nossa capacidade de nos compreender e de compreender o mundo à nossa volta.